Boa noite. Supremo decreta a prisão preventiva do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, após fuga do Brasil. Justiça do Distrito Federal concede medidas protetivas de urgência para uma criança e a mãe agredidas por um servidor da Controladoria Geral da União. Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas identifica os 14 presos que fugiram da unidade de Maués na véspera do Natal. STJ mantém prisão preventiva de réu investigado na Operação Colapso, que investiga a organização criminosa de tráfico de drogas em Santa Catarina. Tribunal Superior do Trabalho agenda sessão extraordinária para julgar dissídio coletivo dos Correios. E ainda, grupo de trabalho no TSE vai revisar resoluções para as eleições gerais de 2026. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 25 de dezembro, começa agora. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão preventiva do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. A medida foi tomada depois de o ministro constatar o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e a caracterização de fuga. Marta Ferreira tem mais informações. Silvinei Vasques estava proibido de deixar o país e fazia uso de tornozeleira eletrônica. A suspeita de fuga começou quando a Polícia Federal identificou que o dispositivo estava sem sinal. A partir daí, os agentes acessaram as imagens do sistema de câmeras do prédio onde ele morava. Os policiais perceberam que na noite do dia 24 de dezembro, Vasques deixou o local levando bolsas e pertences pessoais, além do seu cachorro e materiais para o transporte do animal. Depois disso, ele não foi mais visto entrando ou saindo do edifício. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi avisado e decretou a prisão preventiva dele. Assim que isso aconteceu, as autoridades brasileiras avisaram os países vizinhos, como Colômbia, Paraguai e Argentina. O rastreamento indicou que ele havia deixado Santa Catarina e seguido para o Paraguai. De acordo com a Polícia Federal, no país vizinho, Silvinei Vasques foi localizado no aeroporto quando tentava embarcar para El Salvador usando um passaporte paraguaio falso. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou que as diligências em loco realizadas pela Polícia Federal no endereço residencial do réu Silvinei Vasques indicam a efetivação de sua fuga, uma vez que o réu não se encontrava em seu apartamento no momento da diligência, em violação à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Moraes acrescentou ainda que as informações trazidas aos autos pela Polícia Federal, portanto, indicam a evasão do réu Silvinei Vasques, ressaltando à autoridade policial que não há como precisar os motivos da violação da tornozeleira eletrônica ou paradeiro de Silvinei Vasques, nem se a própria tornozeleira ainda estaria no apartamento. Diante do descumprimento das medidas impostas, Moraes autorizou a conversão das cautelares em prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do STF sobre fuga. Silvinei Vasques foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão por envolvimento na trama golpista. Ele era um dos réus do Núcleo 2. O acórdão do julgamento ainda não foi publicado. De acordo com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, ele deu ordens ilegais aos policiais da PRF para a realização de blitzes para dificultar o trânsito de eleitores no dia 30 de outubro de 2022, no segundo turno das eleições. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou a visita da enteada do ex-presidente Jair Bolsonaro, Letícia Mariana Firmo da Silva, durante o período em que o ex-presidente estiver internado. O ministro destacou que ela terá de cumprir as regras estabelecidas pelo hospital e também as medidas impostas anteriormente, como a proibição de ingresso no quarto de computadores, telefones celulares ou quaisquer outros dispositivos eletrônicos. O
Tribunal Superior do Trabalho faz uma nova tentativa de viabilizar um acordo entre os Correios e os sindicatos que representam os trabalhadores. Uma sessão extraordinária já foi agendada para a próxima terça-feira para o julgamento do dissídio coletivo. Carolina Chaves tem as informações. A nova rodada de negociação no Tribunal Superior do Trabalho está marcada para a próxima segunda-feira, às 14h. O tribunal vai tentar uma conciliação entre os Correios e os servidores que estão em greve desde o último dia 16. Na semana passada, o TST atendeu parcialmente o pedido de tutela de urgência dos Correios e determinou que os sindicatos mantenham 80% dos trabalhadores em atividade em cada unidade e garantam o livre trânsito de pessoas, bens e cargas postais. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$100 mil por sindicato. Representantes dos trabalhadores e da empresa se reuniram na última terça-feira, mas não houve acordo. Os Correios ofereceram recomposição salarial de 5,13%. O pagamento seria feito a partir de abril do ano que vem, mas retroativo a janeiro. A empresa também ofereceu a renovação de 79 cláusulas do acordo coletivo de trabalho, com exclusão dos parágrafos que falam sobre o ticket, refeição ou alimentação. A proposta, no entanto, foi rejeitada por 18 dos 34 sindicatos da categoria. Os Correios enfrentam uma crise financeira. A empresa registrou prejuízo de 4,3 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, 3 vezes maior que no mesmo período do ano passado. A empresa apresentou um plano de reestruturação para os próximos 12 meses, que inclui o programa de demissão voluntária. Caso não haja acordo na reunião da próxima segunda-feira, o TST pode julgar o dissídio coletivo. Uma sessão extraordinária já foi agendada para terça-feira. O Superior Tribunal de Justiça validou a dedução de contribuições extraordinárias à Previdência Complementar. A reportagem é de Jáfer Araújo. A decisão da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça foi definida sob o rito dos recursos repetitivos. A tese firmada no tema 1224 foi a de que é possível deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, IRPF, os valores vertidos a título de contribuições extraordinárias para a entidade fechada de previdência complementar, observando-se o limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, nos termos da Lei Complementar número 109 de 2001 e das leis número 9.250 de 1995 e 9.532 de 1997. Um dos recursos representativos da controvérsia foi interposto em ação coletiva ajuizada por entidade sindical para que fosse permitida a dedução, na base de cálculo do IRPF, das contribuições extraordinárias destinadas à Fundação dos Economiários Federais, a FUNCEF, as quais são obrigatórias. As instâncias ordinárias julgaram o pedido procedente, mas a Fazenda Nacional recorreu ao STJ, sustentando que apenas as contribuições voltadas ao custeio de benefícios previdenciários poderiam ser deduzidas do imposto de renda de pessoa física, observando o limite de 12% dos rendimentos tributáveis. O relator do repetitivo, ministro Benedito Gonçalves, afirmou que tanto as contribuições ordinárias quanto as extraordinárias feitas aos planos de previdência complementar têm a mesma finalidade, que é formar a reserva matemática que financia os benefícios futuros. Segundo ele, desde que a legislação foi editada, é possível deduzir essas contribuições da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, sem distinção entre os tipos de aporte. Basta que os valores sejam destinados ao custeio de benefícios de natureza previdenciária. O ministro pontuou que a legislação estabelece limite claro de 12% para a dedução das contribuições destinadas à previdência complementar e acrescentou ainda que esse teto não pode ser ampliado pelo judiciário, já que a concessão ou a ampliação de benefícios fiscais exige lei específica.
A seguir, Justiça do DF concede medidas protetivas de urgência para uma criança e a mãe agredidas por um servidor da Controladoria Geral da União. E a Justiça do Amazonas identifica os 14 presos que fugiram da unidade de Maués na véspera do Natal. Voltamos em instantes. A Justiça do Distrito Federal concedeu medidas protetivas de urgência para uma criança de 4 anos e a mãe agredidas por um servidor da CGU. O caso aconteceu na garagem de um prédio no Distrito Federal e foi registrado por câmeras de segurança. O analista de sistemas agora está proibido de se aproximar das vítimas. Veja os detalhes na reportagem de Carolina Chaves. O analista de sistemas da Controladoria Geral da União, David Kozak Júnior, aparece conversando com a ex-namorada que carrega o filho de 4 anos no colo. De repente, começam as agressões. São socos e tapas que duram cerca de 20 segundos. Mesmo depois que mãe e filho caem no chão, o homem dá mais um tapa na cabeça da criança, antes de ser afastado pela mãe. A Justiça do DF concedeu medida protetiva à criança e à mãe e determinou que David Kozak Júnior mantenha distância mínima de 300 metros das vítimas. Ele também não pode fazer contato por telefone ou redes sociais, nem frequentar locais ligados às vítimas. As agressões ocorreram no dia 7 de dezembro, mas as imagens só vieram a público nesta semana. O caso foi registrado após a denúncia de um vizinho, mas David Kozak não foi preso. Segundo a polícia, porque a vítima não quis prestar queixa. A delegada Elizabeth Frade, responsável pelo caso, disse que em depoimento o servidor alegou que o casal tinha terminado o namoro e que houve um desentendimento que terminou em briga. Segundo a delegada, as medidas protetivas foram concedidas no dia seguinte à agressão e David Kozak já foi indiciado. Nas redes sociais, o presidente Lula pediu a imediata investigação do caso para a responsabilização e expulsão do agressor do serviço público. O ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, classificou os fatos como gravíssimos e inaceitáveis. Segundo ele, o caso já foi encaminhado à Comissão de Ética da Controladoria Geral para apuração. Também foi determinada a destituição de David Kozak do cargo de chefia substituta que ele ocupava e o servidor está proibido de entrar no prédio da CGU enquanto durar a investigação interna. Segundo a Polícia Civil do DF, o caso está sendo investigado pela Seção de Atendimento à Mulher da Delegacia de Taguatinga, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. A lei que tipifica o feminicídio como crime completou 10 anos este ano. A legislação trouxe avanços e desafios no enfrentamento ao assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou de gênero. Confira na reportagem de Fabrício Veloso. É uma cena que Verônica nunca mais vai esquecer. Em maio de 2022, a advogada saía do apartamento onde morava em Belo Horizonte, quando foi atacada pelo ex-namorado. Este vídeo mostra o momento da agressão. Verônica recebeu 17 facadas na frente dos 2 filhos e da babá das crianças. A advogada ficou internada em estado grave. Depois de se recuperar, passou a ajudar outras mulheres vítimas de violência. Essa sensação de renascer e fortificar, ela é tão importante porque é uma vitória sobre o agressor. Ele teve vontade de tirar minha existência, ele não me queria mais presente nesse mundo e aqui estou. O agressor, o engenheiro Bruno da Costa Val, está preso desde o dia do crime e aguarda julgamento. Tem o privilégio dele estar preso, sabe? Porque muitas, o assassino está solto, fugiu, né? O ex-namorado desta mulher, que não quer se identificar, também tentou matá-la. Ele invadiu a casa onde ela mora com a família e a atacou com um cano de metal. Meu pai conseguiu tirar o cano da mão dele, eu e minha irmã juntamos com meu pai e a gente conseguiu colocar ele no sofá. Aí meu pai pegou uma corda, a minha mãe amarrou o pé dele, minha vizinha foi a pé, chamou a polícia.
Para proteger as mulheres da impunidade e tipificar o assassinato motivado pela condição de gênero, há 10 anos está em vigor a Lei do Feminicídio. Ela é considerada um marco na legislação brasileira, como fortalecimento da Lei Maria da Penha, criada para coibir a violência doméstica. A desembargadora Evangelina Castilho explica que os magistrados têm se capacitado constantemente para lidar com os casos de feminicídio. Hoje, com a lei do feminicídio, a norma trata especificamente de matar mulher em razão de ser mulher, uma questão de gênero, uma questão de preconceito, de machismo, patriarcalismo, e o julgamento pelo júri também é feito por um juiz especializado. Nos últimos 2 anos, os casos de feminicídio aumentaram em Minas Gerais, entre tentativas e atos consumados. O crescimento também foi registrado no período em todo o país. Só no ano passado, 4 mulheres foram mortas por dia no Brasil, pelo fato de serem mulheres, crime considerado hediondo. Desde o ano passado, o feminicídio passou a ser considerado infração penal de extrema gravidade. A pena ficou mais rígida para quem mata mulheres no Brasil, de 20 a 40 anos de prisão. Apesar dos avanços, a juíza Roberta Chaves explica que o combate ao feminicídio não se faz apenas com o endurecimento da punição, mas com o fortalecimento de todo o sistema de atendimento à mulher na sociedade. É um problema social, é um problema de saúde pública, uma questão política, socioeconômica, precisa de tratar esses agressores, grupos reflexivos, atendimentos psicológicos, casa-abrigo para as mulheres, capacitação de todos os agentes, desde o início, de quando a mulher chega na delegacia de polícia, até quando ela chega no judiciário, ela ser atendida por profissionais capacitados em gênero e raça. De acordo com esta psicóloga, é preciso que a mulher fique atenta aos sinais de um ciclo de violência, que geralmente antecedem os casos de feminicídio. Primeira fase, que o parceiro se mostra irritado, mal-humorado. A segunda fase é onde a raiva dele passa para o ato. Então ele quebra coisas, ele rasga documentos, ele espanca a mulher, ele agride. E tem a terceira fase, que é a fase que a gente chama de lua de mel, né? Ele dá um passo atrás das agressões, diz que não vai acontecer mais, pede perdão, pede desculpa. Sirlene Pedro explica que o respeito e a violência contra a mulher devem ser discutidos pela sociedade desde a formação do indivíduo. Falar sobre esse assunto deve ser lá na educação de base, né? Como é que o menino, como é que os homens respeitam as mulheres, né? Eu continuo achando que a base é a nossa educação. A Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas identificou os 14 presos que fugiram da unidade de Maués na véspera do Natal. E a Justiça de Rondônia prendeu 13 pessoas de um grupo criminoso que vendia drogas em Porto Velho. Vamos conferir. A Justiça de Rondônia condenou 13 pessoas por envolvimento com um grupo criminoso que atuava em Jaci, Paraná, União Bandeirantes e Nova Mutum, na região da Ponta do Abunã. A decisão foi tomada pela primeira vara de delitos de tóxicos de Porto Velho. As investigações mostraram que o grupo mantinha domínio de algumas áreas usadas para a venda de drogas. Outros 5 acusados estão foragidos e ainda não foram julgados pela Justiça. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Distrito Federal derrubou o liminar que havia suspendido o programa do governo federal responsável por alterar regras relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação. As normas haviam sido suspensas por uma decisão da Justiça Federal do Mato Grosso. Com a decisão, as mudanças permanecem válidas em todo o território nacional. Para o TRF1, não estavam presentes os requisitos jurídicos necessários para justificar a suspensão imediata do programa.
A Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas confirmou a identidade dos 14 presos que fugiram da unidade prisional de Maués, no Amazonas, na véspera de Natal. Até o momento, 2 detentos foram capturados. Outros 12 seguem foragidos. Entre os fugitivos estão pessoas com passagens por crimes como roubo, homicídio e tráfico de drogas. A unidade prisional foi inaugurada no primeiro semestre do ano e tem capacidade para 100 detentos. O local funciona como presídio regional e recebe detentos de Maués e outros 6 municípios da região do Baixo Amazonas. 10 instituições beneficentes de Mato Grosso foram contempladas com recursos do Tribunal Estadual. R$ 720 mil arrecadados com transações penais de crimes de menor potencial ofensivo foram partilhados entre as entidades. A reportagem é de Camila Freitag. 10 instituições beneficentes receberam os cheques durante uma cerimônia realizada no Complexo dos Juizados de Cuiabá. Foram beneficiados os projetos de apoio a pessoas com câncer, casas-abrigos, incentivo à adoção, responsabilidade social, além de cultura e esporte. No total, são R$ 720 mil repartidos entre as 10 instituições. A Associação Mais Liberdade foi uma das contempladas. A Ana é quem está à frente do projeto que atende pessoas LGBTQIAPN+, egressas do sistema prisional. Além dos trabalhos que são desenvolvidos e ofertados exclusivamente pela instituição, nós constituímos uma cooperativa dentro da própria associação, é a cooperativa de responsabilidade social, que trabalha a parte de costura. Então hoje nós temos 25 pessoas trabalhando nessa cooperativa. Então além da cooperativa nós temos lá curso de informática, curso de bordado que nós vamos oferecer agora, agraciados com esse recurso do Juizado Especial Criminal. Todos os valores foram arrecadados por meio de transações penais feitas pelo Juizado Especial Criminal de Cuiabá. São acordos realizados ainda na fase pré-processual, no caso de crimes com menor potencial ofensivo. Uma resposta rápida do Poder Judiciário e ainda reforça o caráter social da Justiça. Uma vez por ano, o Juizado Especial Criminal abre um edital para que as instituições, que têm trabalho social, se candidatem, tragam seus projetos e, na medida do que é possível, nós vamos fazendo essa escolha, para beneficiar essas instituições. Para nós é um motivo de muita alegria, porque os juizados especiais sempre foram concebidos justamente como a justiça cidadã e, no caso da área criminal, preocupada, sim, com essa restauração do tecido social, fazendo a transformação desses problemas sociais em fundos revertidos para a própria sociedade. A seguir, a gente mostra como foi mais uma etapa do programa de regularização fundiária do Judiciário Alagoano. E ainda, grupo de trabalho no Tribunal Superior Eleitoral vai revisar resoluções para as eleições gerais de 2026. Os detalhes já já. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso visitou a colônia penal agrícola das Palmeiras para conhecer de perto as iniciativas de ressocialização. Veja na reportagem de Luiz Vieira. A colônia penal agrícola das Palmeiras abriga hoje 19 recuperandos. A unidade, localizada no distrito de Agrovila das Palmeiras, na zona rural de Santo Antônio de Leverger, recebeu a visita do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso, do TJMT. A força-tarefa tem o objetivo de expandir as atividades na área, fazendo uma ponte entre reeducação e produtividade. É um lugar maravilhoso, espetacular, e nós temos que aproveitar aquilo que o Estado tem.
Nós temos que efetivamente implantar a colônia agrícola aqui. Então, estamos aqui trazendo as autoridades públicas para conhecer esse espaço, empresários que querem investir nesse programa. O que nos interessa é a reeducação penal, a ressocialização dos nossos reeducandos. Representantes do Judiciário conheceram o potencial produtivo da unidade, que tem tanques pesqueiros já em atividade e solo fértil para o plantio. A ideia é construir um plano de trabalho integrado que proporcione oportunidades de reinserção na sociedade aos privados de liberdade. A ProSoja já tem parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, né? Nós temos um eixo social dentro da nossa entidade, então apoiamos projetos sociais. Os reeducandos que habitam o local são homens que cumpriram mais de 1/6 da pena e que têm aptidão para atuar na área agrícola. Cada interno tem a responsabilidade de preparar sua própria comida, cuidar da própria casa e das próprias roupas, além de ajudar na manutenção da unidade e nas atividades agrícolas. Eu acho que essa parceria vai ser importantíssima para fortalecer os projetos daqui, porque ninguém faz nada sozinho. O Estado não consegue fazer nada sozinho e tem que ter essas parcerias. A visita é fundamental para a elaboração das estratégias a serem implementadas no local. A ideia é que tudo isso proporcione uma reintegração ainda mais eficaz dos reeducandos na sociedade. Daqui já vai ficar marcada uma reunião do Judiciário com outras instituições para a elaboração do projeto. Estamos formando um grupo de trabalho, vamos começar a buscar os projetos, a montar os projetos, a pedir a execução dos projetos, conversarmos mais com o governador, com as instituições de governo, Secretaria de Agricultura, INDEA, enfim, para fazer essa região ser uma das regiões produtoras. Isso aqui oferece todas as amplas condições de ser desenvolvido um projeto que venha, na verdade, implantar de vez a reinserção do reeducando na sociedade. O programa Moradia Legal do Tribunal de Justiça de Alagoas foi ao município de Porto Real do Colégio. A repórter Lídia Lemos acompanhou. 40 famílias do município de Porto Real do Colégio receberam título de propriedade de seus imóveis durante mais uma entrega do programa Moradia Legal. A Eliton Teodoro recebeu das mãos do presidente do TJ o registro que tanto sonhou. Antigamente a gente só tinha como provar que era nossa só através do talão de água e de energia. E hoje não, eu vou ter o imóvel no meu nome. E isso é a realização de um sonho e, como diz, muda tudo, né? Porque hoje eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser vender, já tenho a escritura, financiado, embora eu não vou vender, porque presente a gente não vende, não é isso? O Moradia Legal está na 7ª edição e já beneficiou mais de 50 mil famílias com a regularização do documento de suas casas. O programa do Judiciário Estadual conta com o apoio das prefeituras conveniadas e da Associação dos Notários e Registradores de Alagoas, a ANOREG. Para o presidente Fábio Bittencourt, o programa proporciona uma nova realidade social para essas famílias. É muito importante para a população vulnerável ter esse título devidamente registrado, porque traz para elas cidadania e dignidade. Os títulos de registro fazem com que os imóveis valham seus preços certos e dê a condição de real proprietário aos seus donos. Acabou aquela fase de ser, digamos, possuidores. A pessoa agora realmente pode exercer todos os direitos inerentes à propriedade. O prefeito Igor Freitas destacou a relevância da regularização dos imóveis para os moradores do conjunto Teotônio Vilela Filho. A gente sabe o quanto financeiramente falando custa para você regularizar o seu imóvel. Hoje uma regularização dessa é igual a uma certidão de nascimento nossa. E isso traz dignidade, isso traz uma segurança jurídica maior para aquelas pessoas que estarão recebendo esse título. O Tribunal Superior Eleitoral vai realizar audiências públicas para receber sugestões para o aperfeiçoamento das resoluções que vão orientar as eleições de 2026.
Elas vão ser realizadas entre os dias 3 e 5 de fevereiro. As minutas das resoluções vão ser disponibilizadas a partir do dia 19 de janeiro. E a Procuradoria-Geral Eleitoral publicou a portaria que institui o grupo de trabalho de acompanhamento legislativo e jurisprudencial. Quem explica é o repórter Fábio Ruas. O grupo de trabalho do Ministério Público Eleitoral vai participar da atualização das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que vão regulamentar as eleições do ano que vem. O grupo vai elaborar estudos e contribuir com a consolidação da jurisprudência sobre temas específicos das eleições e vai ser composto por integrantes do Ministério Público Eleitoral de 8 estados e por auxiliares da Procuradoria-Geral Eleitoral. De 3 a 5 de fevereiro do ano que vem, o TSE vai realizar audiências públicas para ouvir a sociedade civil sobre o aprimoramento das regras eleitorais. A coordenação dos trabalhos é do vice-presidente do TSE, ministro Nunes Marques. Veja a seguir, o Judiciário de Alagoas faz reformas no Tribunal de Justiça para melhorar a acessibilidade. E a gente mostra também os resultados positivos de uma parceria entre o TJ de Minas Gerais e o Instituto Mano Down, que oferece oportunidades de trabalho a pessoas com síndrome de Down. Voltamos em instantes. Uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Instituto Mano Down oferece oportunidade de trabalho e dignidade a pessoas com síndrome de Down. Saiba como funciona esse projeto na reportagem de Kátia Matos. Às 6 horas da manhã, o Vinícius já está pronto para ir trabalhar. Apesar de ter sido diagnosticado com uma deficiência intelectual, ele faz tudo sozinho. É independente. A gente faz um trabalho para que ele tenha essa mobilidade, para que ele aprenda as coisas também de dentro de casa, né? Para que ele amanhã ou depois não fique dependente de alguém para sobreviver. O tempo é cronometrado. Vinícius nunca faltou ao serviço e nem chegou atrasado. Eu detesto chegar atrasado no lugar. Antes de sair, a mãe passa as orientações. Deus te abençoe, fecha o portal, viu? Presta atenção na hora de atravessar. Vai em paz. E ele vai. Anda alguns quarteirões até o ponto de ônibus. Faz tudo sem a ajuda de ninguém. Ele desce no centro da cidade e caminha até a Corregedoria Geral de Justiça. É aqui, na recepção, que o Vinícius trabalha há 1 ano e meio. Eu tive vários desafios, mas eu tive que passar todos com calma. Aprender, decorar, visualizar para me aprender e não esquecer. Eu venho feliz, eu venho contagiante, né? E contagia mesmo. Como diz a Camila, que trabalha ao lado dele. Vinícius é extremamente inteligente, ativo, proativo, ele quer aprender. Foi, assim, um ganho enorme. Além do Vinícius, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais conta com mais 12 colaboradores com síndrome de Down ou outras deficiências intelectuais. Eles foram contratados por meio de uma parceria do TJMG com o Instituto Mano Down. O Mano Down é uma organização sem fins lucrativos que atende gratuitamente pessoas com síndrome de Down e outras deficiências. A instituição fica em Belo Horizonte e tem cerca de 1.200 educandos, pessoas da primeira infância até a idade adulta. São mais de 30 oficinas hoje que a gente oferece para o nosso educando. E a partir de 18 anos, a gente tem a inclusão no mercado de trabalho, onde a gente tem um banco de talentos, né, que a gente faz essa ponte entre o nosso educando, a empresa e a família, para inserir no mercado de trabalho. A Tatiane trabalha nesta cafeteria. Ela foi contratada por meio do programa Talento Apoiado do Instituto Mano Down. Aqui, a Tatiane
faz de tudo. Ela também atende às mesas e recebe os pagamentos. Já completou 4 anos de serviço e gosta de contar o que conquistou com o próprio dinheiro. Eu comprei um guarda-roupa, uma cama e o notebook e um celular novo. Com os educandos da primeira infância, oficinas para desenvolver a coordenação motora. Fica em pé, José, em pé. Levanta. Fica em pé. Isso. A partir dos 6 anos, eles entram no núcleo de educação inclusiva. Aqui, ó. Então vamos ler aqui, ó. Ei. 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 E os maiores recebem capacitação para independência financeira. Nesta sala, aulas de informática. O Tiago completou o ensino médio. Agora está aprendendo a fazer textos no Word. Ele contou o que acha mais importante nesse momento. Trabalhar aqui, fazer novos amigos. O Igor está no Instituto Manudal há 2 anos e já escolheu a profissão que pretende seguir. Ação. A Elga já é independente, trabalha e tem o dia todo ocupado. Ela é massoterapeuta. O diploma do curso de estética corporal é mais uma conquista. Acredita em vocês. O Judiciário de Alagoas fez reformas no Tribunal de Justiça para aumentar a acessibilidade. O repórter André Risco foi conferir e conta que essas não são as únicas mudanças. Basta chegar no prédio sede do Tribunal de Justiça para notar as mudanças. E elas estão no piso tátil, nas vagas de estacionamento, nos elevadores com avisos sonoros e braille nos botões, nas catracas exclusivas e nos espaços especiais reservados no Pleno. Luciana Ebrahim, responsável pela divisão de acessibilidade do TJ, lembrou que, por aqui, diversas mudanças têm sido implementadas a partir da aprovação de algumas normas. Segundo ela, a acessibilidade deixou de ser um mero detalhe arquitetônico para se tornar o reflexo de uma política institucional. Em 2025, tivemos um marco, que é a resolução TJ Alagoas 07, que implementa o programa TJ Sem Barreiras. É um programa muito interessante que objetiva principalmente, dentre outras questões, ele objetiva principalmente derrubar, romper com as barreiras, as várias barreiras que existem de acessibilidade, de tecnologia, atitudinal, barreira arquitetônica, urbanística. Então é um marco importante porque é a partir dele que nós sabemos as competências, nós sabemos o que é que nós podemos fazer, o que é que nós devemos fazer. Luciana lembrou que a busca também tem sido por tecnologias e formas de garantir a acessibilidade nos meios digitais. Nesse sentido, muito já vem sendo feito, tanto que o site do TJ já disponibiliza a tradução em Libras e as audiências virtuais e presenciais na capital podem contar com intérpretes de Libras. Além disso, o TJ já está em processo de aquisição de um novo software que irá conter ferramentas de leitores de tela, legendagem, contraste e audiodescrição. Os avanços têm sido grandes, mas existem muitos desafios. Um deles é levar todas essas mudanças e implementações para as comarcas do interior. Para isso, nós estamos atualizando o cadastro de servidores já agora em janeiro de 2026, atualizando o cadastro de servidores pessoas com deficiência para entender o que é que eles já têm de adaptação razoável, o que é que eles não têm. Agora, o foco não é apenas nos servidores, né? Os servidores devem ser atendidos através dessas mudanças, mas também os jurisdicionados, né? Eles devem ser beneficiados para ter esse acesso pleno à justiça. Exatamente. O nosso olhar para 2026 é um olhar para o jurisdicionado, é um olhar para o social. O Poder Judiciário tem que ter essa consciência de que
o acesso pleno à justiça, que é um direito constitucionalmente instituído, e a própria satisfação da tutela jurisdicional, que também é um direito atribuído às pessoas como um todo, mas, sobretudo aqui, às pessoas com deficiência. Quem entra com uma ação na Justiça deve estar pronto para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Você sabe a diferença entre essas despesas? A Michele Chiapa preparou uma reportagem especial sobre o assunto. Reunir documentos, contratar advogado, fazer registros em cartório. E não para por aí. Pegar transporte, telefonar. Essas situações geram custos financeiros, inclusive quando se demanda a justiça. Quem ingressa com uma ação judicial, ainda que comprove a insuficiência de recursos e consiga isenção de despesas com a gratuidade de justiça, não evita gastos ao Poder Judiciário. Isso porque um litígio gera encargos, as chamadas custas processuais. Na Justiça, há vários gastos relacionados à tramitação de um processo. O processo em si já é um gasto, tanto para as partes quanto para o Estado. Então, é nisso que se insere o conceito de custas e custos. Esse processo, ele tem toda uma estrutura por trás para ele funcionar. Não são só os advogados que as partes têm, contratam, que vão atuar no processo. Então, você tem desde um servidor público que vai ter que mexer num sistema, que vai ter que gerar uma certidão, que vai ter que dar andamento ao processo. Você tem o juiz que vai ter que julgar. É a sua atividade, ele para ao seu dia a dia para dar atenção a um processo. Você tem uma audiência, você tem toda uma estrutura de tecnologia, de informática, você tem gastos com luz, água, estrutura predial. Tudo isso são gastos que o Estado tem, o Poder Judiciário tem. Então, a importância das custas, e nós podemos dizer dos custos em geral, é ter consciência de que estar num processo, ou mover um processo, ou entrar com um processo, gera despesa. O processo em si já é uma despesa para todo mundo. As custas processuais no âmbito trabalhista têm características próprias. No processo do trabalho, as custas são de 2% e elas são pagas ao final, então não se paga custas no início. Algumas pessoas podem dizer, mas eu entrei com um processo, tive que pagar no começo. É porque na justiça comum, na justiça estadual, é diferente. Na justiça do trabalho, as custas são pagas ao final pelo vencido. Além das custas processuais, que são os valores devidos pelas partes ao Estado, há os honorários advocatícios. A secretária-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Rose Moraes, explica que existem duas naturezas de pagamento dos serviços prestados pela defesa. Os honorários são o pagamento pela atuação do advogado em determinado processo. A gente tem dois tipos de honorários, os honorários sucumbenciais e os honorários contratuais. Os sucumbenciais é aquilo que o juiz determina para que o vencido pague para o advogado da parte vencedora. Então, na Justiça do Trabalho, ele fica entre 5% e 15% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido naquele processo. E tem os honorários contratuais. Os contratuais é a relação que eu estabeleço com o meu cliente. Ela acrescenta que alguns casos ainda necessitam de honorários periciais. Às vezes acontece num processo, por exemplo, tem pedido de insalubridade, tem pedido de periculosidade, tem pedido de doença ocupacional ou de acidente de trabalho, é necessário contratar um perito que o juízo indica, né? O juízo vai indicar um perito médico ou um perito que possa fazer uma perícia técnica de insalubridade ou de periculosidade, e aí vai ver lá destacado na decisão honorários periciais. E quem paga os honorários periciais é quem perde a perícia. O juiz determina, pela realização do trabalho pericial, um valor que ele entende por razoável pela demanda que foi necessária para a realização da perícia. Devido ao impacto financeiro que processos podem gerar, a Justiça do Trabalho incentiva a conciliação trabalhista. Um acordo entre as partes pode garantir uma solução pacífica ao conflito, reduzir o tempo de duração do processo e, claro, evitar custos relacionados à tramitação dos litígios.
A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um réu investigado na Operação Colapso. As informações com Kátia Gomes. Deflagrada para investigar tráfico de drogas praticado por organização criminosa em Santa Catarina, a operação resultou na prisão, entre outros denunciados, de um empresário no dia 10 de junho de 2025. Ele é acusado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. A defesa pediu que a prisão preventiva fosse revogada por excesso de prazo, o que foi negado pela Justiça de Santa Catarina. O Tribunal Estadual negou o pedido de habeas corpus, considerando a dimensão da Operação Colapso, que desde a deflagração resultou na apreensão de quase 1 tonelada de drogas e de mais de R$700 mil, além da denúncia de 49 pessoas. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa requereu a soltura do réu, alegando, além do excesso de prazo de prisão, a inadequação dessa medida diante da possibilidade de adoção de cautelares alternativas. Contudo, o relator do recurso em habeas corpus, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, observou que, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve partir do poder público, decorrendo, por exemplo, de eventual omissão do juiz ou da acusação, o que não se aplica nessa situação. No entendimento do ministro, a ação tramita dentro dos limites da razoabilidade, sem desídia ou inércia do magistrado singular. Além disso, o caso apresenta elevada complexidade, o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Para o relator, o lapso temporal observado desde o decreto de prisão não se revela desproporcional diante das circunstâncias concretas. E o STJ abriu seleção de novos expositores permanentes para a Feira do Pequeno Produtor, que ocorre toda quarta-feira e é dirigida ao público interno e aos visitantes da corte. A repórter Samanta Peçanha traz pra gente como foi a última edição do ano. Banana prata e maçã orgânica, tem pra vender quem quer comprar. Milho assado e ervilha de wasabi, tem pra vender quem quer comprar. Cebola crisp, mix de azeitonas, no STJ você vai encontrar. Na Feira do Produtor, toda quarta-feira pode comprar. Eu vou parar por aqui porque eu não quero acabar com esse ícone do forró brasileiro que é Feira de Mangaio. Mas eu não podia deixar de mostrar a variedade de coisas que tem a Feira do Produtor do STJ. A gente tem a nossa produção também, que é uma produção familiar, né? E é isso, as produtos são mais ou menos daqui, da região e tudo orgânico. Estar aqui participando já há 2 anos é muito agradável, no sentido que os clientes se tornam cativos, se tornam amigos e levam para casa produtos de qualidade. Além de ter diversas hortaliças orgânicas, embutidos, pães caseiros, também tem massas, bolos, biscoitos, chocolates, plantinhas, oleaginosas. Sempre comprei, desde que eles começaram. Eu amo a castanha daqui. Parece que já é natural da gente mesmo. Eu amo. Ah, mas eu não como glúten, lactose. Não tem problema. Também tem opções para você e para quem é vegano. E aqui também pode ser o lugar para você comprar um presente para aquela pessoa especial. Deixa eu perguntar para a senhora para quem que é esse presente aí. É para mim? Não, foi eu que ganhei, que ela que me deu, minha amiga me deu. Meu aniversário foi domingo, ela tá me dando hoje. E a senhora gostou do presente? Amei. Amor? Eu amo planta. E vai cuidar direitinho dela, né? De como? Ganhei 4 hoje já. Eita, muito bom! Nós temos clientes daqui do STJ que nós atendemos em outros dias, né, delivery, às vezes eles vão em outros pontos que a gente tem, mas são pessoas daqui do STJ. Isso tem nos ajudado muito, tem sido satisfatório. E teve presente também para quem compra sempre na feira. É isso mesmo. Rolou um sorteio de 2 cestas completas. E a ideia foi dos próprios feirantes. Os produtos aqui, né, são de altíssima qualidade, são produtos saudáveis, né, e aí cada um deles ofereceu, né, um produto para cada uma das cestas. Com
licença, tudo bem? Eu já vi que a senhora está participando, então quer dizer que já fez as compras aqui na feirinha? Já fiz as compras, sempre faço, todo ano, toda semana, né? E é uma mão na roda? Ah, sim, produtos naturais, né? Faz parte do projeto de sustentabilidade do tribunal e é muito bom. Tem cliente que se aposentou e vem lá do Lago Norte para vir comprar aqui com a gente aqui. Por aí você vê que tem uma fidelidade. Eu, que não sou boba, também coloquei meu nome no sorteio. E não foi dessa vez, gente, Mas as grandes sortudas foram a... Rosemary Alves. E a... Tassiana. Linda cesta, adorei. Mas se vocês pensam que eu vou sair daqui de mãos abanando... De jeito nenhum! Como essa é a última feira do ano, eu já vou aproveitar e fazer as minhas comprinhas. E se por acaso você quer ser um expositor ou conhece alguém que pode ser, a Magda tem um recado. A gente tem 13 expositores, né? Cada um numa categoria diferente. Tem um edital de seleção, ele acontece de 2 em 2 anos, só que ele pode ser prorrogado por mais um. Agora nós estamos com o edital aberto, as inscrições vão até 9 de janeiro. E você pode acessar o edital na intranet pela página da AGS ou no site do STJ. Bom, é isso. Até o ano que vem, pessoal. Fui! Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.